Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é transformação de número decimal em fração. Então a gente vai aprender a fazer a transformação de um número decimal para um número na forma fracionária. Temos aqui o exemplo na letra A, que é 0,8 ou 8 décimos, como vocês podem saber. Em todos os casos, quando a gente tem um número decimal para transformar em fração, o primeiro passo a fazer é repetir o número sem a vírgula. Então eu vou repetir aqui o 8, sem a vírgula. Vocês podem estar me perguntando, e o zero? Como todos sabem, se eu colocar um zero aqui, um zero à esquerda, não vale nada, não é? Então não precisa não precisa colocar o zero também. Passei o traço aqui da fração, agora eu vou contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Então, depois da vírgula, eu tenho apenas um algarismo, né? Que é o 8. Então, quando eu tenho um algarismo, eu vou colocar embaixo aqui 10. Então, eu tenho aqui a minha fração, que é representada por 8 décimos, certo? Então, 0,8 na forma de fração é 8 décimos. Como a gente pode ver, 8 décimos é uma fração que pode ser simplificada. Então, sempre é bom a gente simplificar. Então eu vou simplificar aqui, ó, como eu sei que os dois números são pares, dá para dividir por 2. Então o de cima divide por 2 e o de baixo divide por 2. Então vai ficar aqui, ó, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então eu tenho aqui a minha fração, que é 4 quintos. Consegui transformar esse número aqui decimal para uma fração. Passando para o próximo número aqui, eu tenho 0,65. Eu posso ler também como 65 centésimos. Eu vou repetir novamente o número aqui sem a vírgula. 65 apenas, né? Porque como vocês já viram, o zero à esquerda ele não possui valor. Então eu coloco o traço aqui. Depois da vírgula eu tenho duas casas, então em vez de ser 10 no denominador vai ser 100. Então, ó, 0,65 é a mesma coisa que 65 centésimos. Como eu posso ver aqui, tanto 65 como 10, um termina em 5 e outro termina em 0, dá para dividir por 5, né? Então vamos fazer a simplificação aqui, ó. Eu vou dividir o numerador por 5 e o denominador também por 5. Lembre sempre, quando você vai fazer a simplificação, tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 65 por 5. 60 por 5 dá 12, né? 5 por 5 dá 1. Então, 12 mais 1, 13. 100 por 5 dá 20. Chegando aqui não tem como mais dividir, então encontrei aqui, ó, minha fração. O próximo exemplo aqui eu tenho aqui, ó, 5,36. Como eu falei para vocês, repito o número sem a vírgula, 536, né, ó. Perceba que antes da vírgula não tenho mais zero, tenho um número, então vou repetir sem a vírgula. Passei o traço. Depois da vírgula eu tenho duas casas. Então, se eu tenho duas casas, então aqui embaixo eu tenho 100 no denominador. Tranquilo? Então, chegando aqui, ó, eu tenho 536 centésimos. Vamos fazer a simplificação. Como todos os dois números são par, dá para dividir por 2, né? Então, divido o numerador e o denominador por 2. Então, eu tenho 536 dividido por 2. 500 dividido por 2 dá quanto? 250, né? 30 dividido por 2 dá quanto? 15. 250. Mais 15, 265. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 265 mais 3 vai dar 268. Errei aqui o pincel, mas não tem problema não. Vamos lá. Só cobrir aqui para não ficar diferente dos outros. Tranquilo? 100 dividido por 2 dá 50.
Chegando aqui, eu percebo que dá para continuar a simplificação, né? Porque tem dois números par novamente. Então eu vou dividir aqui, ó, por 2 e aqui por 2. Então, 268 por 2. 200 por 2 dá 100. 68 por 2 dá 34. Então dá 134. Sobre 50 por 2 dá 25. Agora não dá mais para simplificar, encontrei aqui a minha fração. Então, como eu acabei de dizer a vocês, ó, eu tenho aqui o número na forma decimal e o número na forma de uma fração. São os mesmos números, só que com representações diferentes. Como a gente viu na aula anterior, a gente viu quando a gente tinha uma fração e conseguia chegar ao número decimal, né? Fazendo o quê? Dividindo o numerador pelo denominador. Ok, pessoal? Continuando aqui, eu tenho 0,047. Se eu tenho 0,047, como eu sei que esses dois zeros aqui à esquerda não servem de nada, vai ficar apenas 47. 47 e o denominador eu vou contar quantas casas eu tenho após a vírgula, ou seja, quantas casas eu tenho à direita da vírgula. E eu tenho 1, 2, 3. Então aqui vai ficar 1000. Posso ler essa fração aqui como 47 milésimos. Como não posso simplificar, então termina aqui. Na letra F, eu tenho aqui 0,0007. Então eu vou botar aqui o 7, né? O único número que eu tenho, porque o 0 à esquerda não serve. Como eu tenho 3 casas decimais, então eu vou colocar 1000 também.